Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bênção e que bom estar aqui com você para juntos estudarmos a palavra de Deus. Essa semana nós estamos estudando um pequeno trecho da carta do apóstolo João, no capítulo 2, perdão, 1 de João, capítulo 2, do versos 15 ao verso 17. Mas antes de nós lermos novamente o texto e darmos continuidade ao nosso estudo, eu queria pedir para você, se você já é inscrito no nosso canal, que você curta os vídeos da Constante TV, toda a programação tem sido uma bênção. Deus tem nos desafiado a produzir, claro, inspirados pela motivação de Deus e motivados por Deus a produzir conteúdo para a sua família, para as famílias, conteúdo relevante, bíblico, conteúdo espiritual e que vá nos trazer transformação na nossa vida pessoal e que vá edificar a nossa vida, nossa família e que vá nos aproximar cada dia mais de Deus. Então, curta a Constante TV, divulgue para os seus amigos, divulgue para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para os seus parentes e fique atento a toda a programação. Há uma programação diversa e variada para todos os públicos e sempre uma programação que preza pelo verdadeiro ensino da palavra de Deus. Queridos, nessa semana nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Nós estamos tratando sobre o tema de amor ao mundo e amor a Deus. Será que é compatível isso, amar ao mundo e amar a Deus ao mesmo tempo? Nós já vimos no nosso encontro passado que a palavra mundo aqui nesse texto de 1 de João 2,15 é mundo cosmos. Ele define, dependendo do seu contexto, ele pode definir o mundo criado por Deus, toda a natureza com seu esplendor, a criação, o Gênesis ali, tudo que Deus fez, né, a criação de Deus em 6 dias. Mas ela pode também representar pessoas, como no Evangelho de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo. Deus não está, o texto ali de João não é que Deus amou as aves, os animais, Deus amou os mares, Deus amou as montanhas e entregou seu filho. Não, o mundo ali representa pessoas. Então, Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, mas no texto que nós estamos lendo não significa nem pessoas nem mundo criado. Então o que significa? Bom, a palavra mundo aqui significa um sistema pecaminoso que rege este mundo. Lembre-se, nós somos, o ser humano é um ser caído. Ele pecou juntamente com Adão, seu representante no Éden. Todos pecaram, diz a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todos pecaram e todos careciam e carecem da glória de Deus. Todos estão afastados de Deus. Como Paulo escreveu aos Efésios, mortos em delitos e pecados. Pessoas contaminadas pelo pecado, com uma condenação que lhes era imposta. E era necessário uma intervenção. Então, este mundo, ele é composto por duas classes principais de pessoas, aquelas que são servas de Deus e as que não são servas de Deus, aquelas que estão vivas para Deus e aquelas que estão mortas para Deus, aquelas que estão no mundo, né? E a palavra mundo aqui significa um mundo de pecado, um mundo de devassidão, um mundo de mentira. Nós podemos equiparar como o mundo antigo ao qual Deus olhou e disse: o mundo o pecado ele está alastrado pelo mundo, a maldade humana se multiplicou sobre a terra. É deste mundo que João está se referindo e ele começa com uma ordem negativa, dizendo: não ameis o mundo. Nós sabemos que o amor é um tema recorrente nas Escrituras. Nós sabemos que o amor ele é ensinado em todas as Escrituras. Amar, o Novo Testamento, os discípulos, o próprio Senhor Jesus diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Paulo ensina que de 3 coisas, esperança, fé e amor, o maior das 3 é o amor. E João está dizendo que nós não devemos amar o mundo. Querido, quando nós amamos alguém, quando nós podemos pegar, por exemplo, o exemplo de um homem que ama uma mulher e de uma mulher que ama um homem dentro do matrimônio, é a pessoa mais importante
para a sua vida é o seu cônjuge. Por quê? Porque ele ama. Quem ama dá prioridade, quem ama prioriza. E é disso que João está dizendo. Se alguém ama o mundo, ele prioriza o mundo. Ele menospreza a Deus. Nós lemos isso em Mateus 6, 24, que não é possível servir a dois senhores. Ou há de agradar a um e desagradar o outro, amar a um e não amar o outro. Então não é possível eu amar ao mundo com seus desejos, com seu pecado e amar a Deus. E João diz que, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós podemos facilmente identificar uma pessoa que está com a ausência do amor de Deus quando ela ama o mundo. Se alguém ama o mundo, eles têm a ausência do amor do Pai. E João, no verso 16, ele vai qualificar quais são essas qualidades que o mundo tem, né? Essas qualidades no sentido de qualificá-lo, né? O que há nesse mundo que nos afasta de Deus, que faz com que o amor de Deus não esteja em nós? Bom, João diz, porque tudo o que há no mundo, tudo, absolutamente tudo o que há neste mundo pecaminoso, tudo que há no mundo de pecado é inimigo de Deus e não agrada a Deus. E João vai qualificar a primeira característica deste mundo pecaminoso. João diz que porque tudo que há no mundo, e ele diz o desejo da carne. Queridos, nós somos constantemente atacados pelo nosso próprio desejo carnal. Essa é uma luta de dentro para fora. São os nossos prazeres, os nossos desejos carnais. Todos nós ansiamos e desejamos satisfazer os desejos carnais. O apóstolo Paulo disse que ele comparou isso a uma guerra, a uma luta. Paulo nos ensina que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Há essa luta constante daquilo que é espiritual, daquilo que é de Deus, contra aquilo que é carnal e pecaminoso. E João está dizendo, o desejo da carne é uma qualidade deste mundo que nos afasta de Deus. É uma qualidade deste mundo que nos separa de Deus. Quando uma pessoa resolve satisfazer os desejos da sua carne, ela está dizendo que ela ama mais ao mundo do que a Deus. E o desejo da carne, querido, ele se expressa de muitas formas. E um deles, e o principal deles, é o desejo carnal e sexual. É o desejo por satisfazer a carne, por satisfazer aquilo que é palpável. Ele nos ataca de dentro para fora. É o sentimento de não estar satisfeito. É por isso que nós devemos, a todo momento, nos sujeitarmos a Deus, para estarmos cheios de Deus, cheios da sua presença, cheios da sua palavra, cheios do seu espírito, para mortificar as obras da carne. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo nos fala das obras da carne. As obras da carne são muito... Vamos ler as obras da carne? Gálatas capítulo 5. Paulo nos escreve e nos fala sobre as obras da carne. Paulo diz assim, mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Paulo está dizendo, os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguisse fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, Paulo vai enumerá-las aqui. Paulo diz que as obras da carne são imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçarias, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, quanto às quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam, não herdarão o reino de Deus. Queridos, Paulo dá uma lista aqui das obras da carne. O sistema do mundo ao qual nós não devemos amar, ele é caracterizado pelas obras da carne, pelos desejos da carne. Paulo enumera aqui, são vários, né? Pelo menos aqui uns 15 desejos carnais que fazem nos separar de Deus, fazem nos distanciar da presença de Deus. Queridos, nós devemos rejeitar o desejo carnal. Perceba, aqui Paulo não está se referindo a uma relação, por exemplo, íntima entre um marido e sua esposa, que tem ali o seu desejo
vamos dizer assim, o desejo sexual que foi criado por Deus para com sua esposa, um desejo legítimo dentro do casamento. Paulo está falando e João está dizendo de um desejo que ele é desenfreado, ele é um desejo insaciável, ele cria inimizades, discórdias, ele cria um desejo que ele é individualista, eu quero satisfazer simplesmente aos meus próprios desejos. E essa é uma das características do mundo que nos separa de Deus, porque tudo que há no mundo, e João diz, o desejo da carne. Queridos, a carne milita contra o espírito, nós vimos o que Paulo fala. E como é que nós vamos vencer essa carne? Nós só vamos vencer essa carne se nós estivermos lutando com as armas do espírito, se nós estivermos com a leitura bíblica em dias, buscando a Deus na leitura da sua palavra e em oração, buscando a Deus nos cultos, nas reuniões na congregação, buscando a Deus nas reuniões de oração, buscando a Deus nos nossos cultos familiares. Nós só vamos estar fortalecidos e sedentos de Deus à medida que nós nos rendermos para Deus e diante do Senhor, e rejeitando as obras da carne. Paulo listou em Gálatas capítulo 5, nós vimos, são muitas. E, queridos, perceba que aquilo que é carnal e é pecaminoso nos afasta de Deus e demonstra que nós amamos mais a nós mesmos. Porque satisfazer o desejo carnal é dizer, Deus, eu amo mais a mim mesmo, eu amo mais a este mundo de pecado do que ao Senhor. Então, aqueles que fazem isso, eles são inimigos de Deus, estão distantes e afastados do Senhor e do Deus Todo-Poderoso. Queridos, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ainda que isso signifique rejeitar os desejos carnais, o desejo da carne, que tanto nos afasta de Deus, que tanto trazem inimizade, que tanto trazem divórcios, que tanto causam problemas familiares. Os desejos carnais, eles fazem as pessoas se tornarem ambiciosas por satisfazer a si mesmo e querer sempre o seu bem-estar em detrimento dos outros. Mas não é isso o que João e a palavra de Deus nos ensina. Nós não devemos amar o mundo, nós não devemos amar o desejo da carne, nós não devemos cultivar isso, nós não devemos buscar isso, porque se nós assim fizermos, é uma demonstração de que o amor de Deus não está em nós. Eu oro e peço a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos compreender isso e nós desejemos diariamente amar ao Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, rejeitando aos desejos carnais e sujeitando-nos a Deus, que é o Senhor sobre nossas vidas. Você pode fazer essa oração e dizer, Senhor, eu quero amar ao Senhor acima de todas as coisas e acima de mim mesmo. Queridos, até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.